Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando nossa quarta aula do curso Sua Nova Vida em Cristo e o nosso tema de hoje é soterologia. Soterologia é a doutrina da salvação, a doutrina da salvação. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Lucas registra o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Deus criou tudo perfeito, porém a iniquidade iniciou no coração de Lúcifer. Quando ele era ainda o anjo de luz e, na verdade, nasceu a iniquidade no seu coração e ele quis ser semelhante a Deus. E aí então ele foi lançado dos céus para a terra e a terra se tornou sem forma e vazia. Passou um tempo, o Senhor recriou todas as coisas, colocando o homem agora como coroa da criação. Porém, o Senhor instruiu ao homem: de tudo que está no jardim comerás livremente, porém da árvore do bem e do mal dela não comerá, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Muitas pessoas questionam se Deus sabia, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabia que o homem iria pecar, por que ele colocou a árvore no jardim? Porque na verdade Deus não queria criar robôs sem a opção de escolha, sem o livre-arbítrio. E a eternidade, Lúcifer iria lançar no rosto de Deus: o homem te serve porque o Senhor não deu opção de escolha, opção de errar. Quando o homem pecou, o diabo se apoderou da serpente, que era a mais astuta de todas as alimárias que o Senhor Deus tinha feito, e ela seduziu a Eva, e Eva tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E o homem que tinha sido criado à imagem e semelhança errou o alvo, pecou, quebrou a aliança com o Deus Todo-Poderoso. Hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre soterologia, a doutrina da salvação. Porém, para entendermos a doutrina da salvação, nós temos que abordar a antropologia e a amartiologia. A antropologia é a doutrina que estuda o homem, antropos, homem. O homem é um ser criado por Deus. A amartiologia é a doutrina do pecado, é a doutrina que estuda a queda do homem. Antropologia, nós temos que entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então, na verdade, o homem é um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Somos um ser tricotômico. Olha só o que Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Gênesis 1, 26 nos diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No capítulo 2, versículo 18, 2:18, como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que se estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E Adão disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui nós vemos a criação do homem, que foi feito do pó da terra, com as próprias mãos de Deus, e então o Senhor adormece o homem, e da costela faz então a mulher. O homem foi criado um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Espírito é a essência do ser. O local onde o Espírito Santo se comunica com o homem é no espírito do homem. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Alma é a sede da vontade, pensamento e emoções. Vontade são desejos, impulso, é a volição. Pensamentos é o intelecto, é a razão, é o raciocínio, os pensamentos. Emoções são sentimentos. Quando o homem pecou, o espírito morreu. A morte no original em hebraico não significa fim. A morte significa separação, afastamento. Ou seja, o homem em si, a alma e o corpo continuaram vivos. Só que um corpo guiado pela alma se torna uma natureza carnal e pende ao pecado. O corpo guiado pela alma, na verdade, ele vai ser dominado pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, na verdade, nós observamos que o espírito morreu, o espírito se afastou de Deus e o corpo passou a ser guiado pela alma. O homem ficou uma natureza carnal, guiado pela alma. Porque o pecado de Adão contaminou o sangue, o pecado de Adão contaminou a espécie humana. E por isso que a palavra de Deus nos diz, porque um pecou, todos pecaram e destituídos, ou seja, fora estão da glória de Deus. Então isso é amartia. O que é amartia? Amartia é a doutrina do pecado. Amartia é errar o alvo. O homem errou o alvo. O homem quebrou a aliança com Deus. O homem foi colocado para fora do paraíso, fora do jardim do Éden. E Deus estabeleceu um sacrifício, um animal puro, um animal inocente, um animal sem mancha nem mácula, que teria que morrer pelo pecado do culpado. Um inocente substituindo um culpado, um pecador. Na verdade, esse animal era um cordeiro que foi sacrificado para fazer roupas, para fazer túnicas de pele de animal, mas ali já era uma cristofania, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Um inocente morrendo por um culpado. Mas um cordeiro não é a mesma espécie. Cordeiro é animal, então não resolvia a questão do pecado. Não cancelava o pecado, mas só cobria o pecado e não sanava. Até vir Jesus, o Filho de Deus, a semente depositada direto no ventre de Maria, que não precisou do sêmen do homem. O Verbo que se fez carne, a palavra que veio em carne e sangue e se identificou na mesma espécie, homem. Veio a esse mundo mostrar ao homem quem é Deus e foi morto na cruz do Calvário e nos substituiu, tomando os nossos pecados e cravando na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida.
E então, para sermos salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador se torna escrava do pecado, se torna propriedade do diabo. A humanidade encontra-se irreconciliavelmente separada do seu Criador, morte espiritual, separados espiritualmente. Agora, Cristo morreu para religar. Cristo morreu para pagar o preço do pecado. Cristo morreu para ligar o abismo que havia entre um Deus santo e uma raça pecaminosa, a humanidade, que jamais poderia salvar-se por si só. A salvação é o maior bem que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, é a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo cristão deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Somente por intermédio de Cristo Jesus é que podemos ser salvos. Por quê? Porque só Ele nasceu em carne e sangue sem a contaminação de Adão. Uma vez que Adão pecou, ele contaminou o sangue. Uma vez que ele contaminou o sangue, ele contaminou a semente. Então, desde a queda de Adão, desde então, todo ser humano que nasceu pelo relacionamento do casal nasce com o pecado original de Adão. Porque um pecou, todos pecaram. Então, o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa. O único que não nasceu do relacionamento de homem e mulher foi Jesus Cristo, onde o Espírito Santo depositou a semente incorruptível, a própria palavra de Deus, direto no ventre de Maria, e ela concebeu sem ter relação. Tanto é que quando o anjo fala com ela, tu conceberás e darás à luz ao filho, ela para. Como pode ser isso se eu não tive relacionamento com ninguém? Jesus nasceu do Verbo, da palavra que se fez carne. Por isso ele é o Verbo que se fez carne e veio até nós. Ele nasceu de uma semente incorruptível que é a própria palavra de Deus. Por isso ele é santo. Em tudo nessa terra ele foi tentado, mas nunca cedeu à tentação. Ele venceu o diabo e por isso, quando ele foi morto, ele não ficou na morte, porque a palavra de Deus nos afirma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus não tinha esse salário para receber porque ele não tinha pecado. Olha só, confere lá comigo, Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha esse salário para receber. Ele não tinha essa paga, porque ele nunca teve pecado. Então a morte não pôde segurá-lo. Por isso, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou, porque ele nunca cometeu pecado algum. Então, na verdade, nele nós temos redenção. Nele nós temos perdão total. Efésios capítulo 1, verso 7 nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Olha o que Paulo ainda escreve a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 18 e 19. 2 Coríntios... Não, está errado essa... Vamos ver se é 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 2, verso 18 e 19. Também não temos. Então, vamos para o outro texto. Romanos capítulo 3, versos 10 a 20. Romanos capítulo 3, versos 10 a 20. 10 a 12. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, não há nenhum justo. Agora, em Cristo Jesus, a salvação é oferecida a todos, sem exceção. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. A escolha da pessoa é uma decisão pessoal. Livre-arbítrio é a escolha, decisão de cada um. Cada um tem que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. João capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Deus enviou seu Filho ao mundo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e você o confessa como seu Senhor, você está salvo. Aquilo que os tesouros da terra não podem comprar, a declaração da fé pode te incluir na família. A partir do momento que você o confessa como seu Senhor, você tem que se submeter a tudo que ele diz. E o que ele diz, você só vai saber se você estudar a sua palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, por isso que nós temos que estudar a palavra, meditar essa palavra, buscar conhecimento e aplicá-la na nossa vida. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado de Deus, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. A salvação para nós é de graça, mas custou um preço alto. Custou o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo teve que despojar de sua glória para vir a esse mundo como homem e ser o substituto. Ser aquele cordeiro lá do sacrifício inicial que Deus sacrificou para fazer roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. João capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais apenas cobre. Por quê? Porque ele se identificou como humano. Veio em carne e sangue e ele substituiu. Não só se identificou, mas nos substituiu na cruz do Calvário. Ele veio cumprir a profecia do profeta Isaías. Isaías, que viveu mais de 700 anos antes de Jesus, fez uma profecia tremenda. Isaías 53, de 1 a 7. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele pagou um alto preço, porém a nós
foi concedido graciosamente. Segundo a misericórdia infinita de Deus, que aceitou que Jesus nos substituísse, que aceitou que Jesus pagasse o que era para nós pagarmos. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Por mais rica que uma pessoa possa ser na terra, jamais todos os tesouros da terra conseguiria comprar a vida eterna. Jamais todos os tesouros da terra conseguiria comprar a salvação. Isso é única e exclusivamente parte de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como Paulo diz em Romanos 6:23, todos pecaram. Uma vez que Adão pecou, ele maculou o DNA, o sangue. E a partir daquele momento, o ser humano, a raça humana nasceu pecadora. Temos a natureza adâmica, então todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E destituídos significa fora, cortados, excluídos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Basta você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixá-lo guiar a sua vida, conhecer a sua palavra e obedecer à sua instrução. Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos com a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, com a capacidade livre de escolher, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. O homem escolheu desobedecer. Através do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem perdeu a glória de Deus. E a única forma de resgatar, de restaurar essa comunhão, esse relacionamento, essa glória, é através de ter o senhorio de Cristo Jesus. A grande verdade é que depois da morte só tem dois destinos, ou o céu ou o inferno. Porém, para ir para o céu, precisa reconhecer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida em carne e sangue. E os que não o fizerem em vida, em carne e sangue, não terão parte com ele. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu único Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Romanos capítulo 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. O pecado é uma herança maldita deixada a todo ser humano por causa da escolha que Adão fez lá atrás. Como escapar então dessa condenação, visto que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Efésios capítulo 2, verso 5, Efésios 2, 5, Paulo nos diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus por esse plano de salvação.
Glória a Deus pelo que Jesus Cristo de Nazaré fez por nós. João capítulo 5, verso 24 nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode tomar posse do que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir do momento que você tem Jesus como Senhor e Salvador, não há mais condenação. Jesus anulou, por sua morte e sua ressurreição, os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido, porque em seu último suspiro, ele declara: está consumadamente consumado, está feito, está completo. Aquilo que ele precisava fazer, ele atingiu o alvo. O pecado afetou o homem no corpo, na alma, no espírito, afetando o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Mas a salvação de Jesus Cristo, no original, é sozo. E sozo significa salvação total e completa em todas as áreas da vida. Para concluirmos nossa aula de hoje, eu vou falar sobre 3 aspectos de salvação. Na salvação vem a justificação, a regeneração e a santificação. Justificação: o homem morto em seus delitos e pecados não tinha como se justificar perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou-se possível a justificação do transgressor. Justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Somos justos não pelo que nós fazemos, mas sim pelo que ele fez na cruz do Calvário. O que o homem não pôde fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Romanos capítulo 5, verso 17 a 19 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que você possa estar incluído nesse grupo que foi justificado por Cristo Jesus. O segundo aspecto da salvação, a regeneração. Antes do pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, ele te fez filho. Isso trata de uma mudança de condição. Você deixou de ser criatura e passou a ser filho. O ser humano morto em seus delitos e pecados nasce de novo. E esse novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento, mediante a fé na graça divina. Por isso, João capítulo 3, versículo de 3 a 8, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa já foi a nossa primeira aula, já falamos sobre isso na primeira aula. Se você ficou com alguma dúvida em alguma aula, volta lá, ouve de novo, medita de novo, escreve os versículos, confere na Bíblia cada um dos textos que nós temos dado. E por fim, o terceiro aspecto da salvação é a santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem tem que abandonar as práticas pecaminosas do passado e separar-se para Deus. Morte significa separado de Deus. Santidade significa separado para Deus. Morte, separado de Deus. Santidade, separado para Deus. Então, tem que se separar, tem que se preservar, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do cristão, que se reflete nos seus atos exteriores. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos dizer, então, que, como resultado da salvação, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que, quando Paulo entendeu isso, ele escreveu aos irmãos Gálatas, Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda no capítulo 3, versículo 11 de Gálatas, Paulo diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E João, na sua epístola, vai nos dizer em 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso que no diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus lhe respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Quando o homem pecou, o Espírito se afastou de Deus e o Espírito está morto. O nascer de novo é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você é uma nova criatura. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. E por ter uma nova vida em Cristo Jesus, você faz um ato profético, passando pelas águas do batismo, cumprindo a ordenança, aquele que crer e for batizado, gerado numa bolsa d'água, ele entra nas águas do batismo para declarar um novo nascimento, sepultado com Cristo, mas ressurreto em novidade de vida. Deus, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pelo teu plano de salvação.
Graças te damos por enviar o teu Filho Jesus a morrer na cruz do Calvário, a morte que nos traz vida e vida com abundância. Dá-nos entendimento e que a cada dia possamos estar fundamentados nessa verdade e nunca nos desviarmos dela. Guarda os teus filhos, que o teu Espírito possa testificar no espírito dos teus filhos que somos filhos de Deus. Que o teu Espírito possa convencer do pecado, do juízo e da justiça e entendermos que o sacrifício de Cristo Jesus nos livra da lei do pecado. Purifica-nos, guarda-nos, santifica-nos a cada dia, regenera-nos a cada dia, para que possamos viver, ó Pai, frutificando para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, continue firmado assistindo às aulas quantas vezes achar necessário. E até o batismo, que o Senhor te abençoe.